Dessa vez, o governo Lula ganhou um presente caríssimo da Arábia Saudita, deve valer milhões e milhões de reais. A maior comitiva da história do mundo árabe veio para o Brasil com mais de 70 representantes de empresas interessados em investimentos aqui para o nosso país. O ministro de Investimentos deu um presente para o Haddad, e foi uma estátua de onça em ouro. Esse é o presente e logo de cara o Haddad considerou duas opções. Ele tomou uma decisão, viu que não era o certo e depois recuou. Ele recebeu esse presente e tentou incorporar ao patrimônio público, quer dizer, deixa de ser meu, eu deixo de ter um bem que vale milhões de reais e vai para a União. Consultou a Receita Federal, que recomendou devolver. Então ele devolveu. O governo saudita entendeu que realmente o Haddad não ia poder ficar com aquilo e reconsiderou. Agora vai enviar de novo, seguindo todas as regras fiscais para entrar aqui com a declaração e depois ir para o patrimônio público, como deve ser feito com qualquer item de alto valor. E eu achei particularmente muito estranho. Nenhum assessor tentou esconder essa estátua na bolsa para passar pelas autoridades e ninguém coagiu o chefe da Receita Federal para apagar os documentos e conseguir entrar com isso sem precisar declarar. E tá tudo diferente nesse país, tá mudado. Um exemplo que a gente tem agora é a Zambelli. Lembra que ela sacou uma arma em público e apontou para um inocente na véspera das eleições? O processo, uma hora ou outra, ia sair, o pessoal começou a comentar, ela vai ser presa ou pelo menos perder o mandato? E eu respondi, pessoal, leva tempo, a justiça é lenta, não tem o que fazer, vai demorar 2, 3 anos talvez para ela ir para a cadeia, se for para ir para a cadeia. Hoje ela processou o cara que foi perseguido, alegando difamação. E segundo a defesa, ela foi ofendida e teve danos psicológicos. Como assim o alvo saiu correndo? Ele não ficou parado para eu tentar acertar o tiro? Nessas horas, tem a liberdade de apontar uma arma em público para outra pessoa e não tem a liberdade de expressão do sujeito que foi vítima, na minha opinião, depois dar uma entrevista. Aí não, aí tem que processar por difamação. Aliás, não causa nenhum dano apontar uma arma carregada para pessoas inocentes. Ainda mais quando quem estava portando era a Zambelli, uma pessoa normal da cabeça. Agora, causa danos psicológicos, o sujeito dar uma entrevista e contar o que aconteceu. E falando em maluco, saiu uma notícia bastante séria sobre o Eduardo Bolsonaro. Começou uma investigação em toda a América Latina, conhecida como mercenários digitais, para entender as campanhas articuladas de notícias falsas no período eleitoral, claro, da direita. Entre o primeiro e o segundo turno das eleições, o Eduardo foi para a Argentina. Ele classificou essa viagem como, aspas, missão muito urgente. Claro, tem que prestar informações para o portal da transparência e foi assim que ele rotulou. Igual quando levou os pendrives para o Catar, sendo que ele só queria ver uma partida de futebol. Omitiu informações no portal da transparência, dados que seriam necessários. Uma simples consulta prova isso em qualquer documento que eu apresentar aqui, e viajou com um representante de grupos investigados nessa operação Mercenários Digitais, para se encontrar com um argentino careca. Acho que vocês sabem de quem eu estou falando. Sim, ele foi atrás daquele sujeito que fez uma live para 400 mil pessoas contando mentiras, e a própria justiça já atestou que são mentiras contra as urnas eletrônicas. Aquela live depois do segundo turno, que toda a gadaiada espalhou e os deputados também. Foi sim, né, Eduardo? Um movimento espontâneo contra as urnas. Eu lembro até que eles falavam nas redes que era uma denúncia internacional. O mundo todo está percebendo a corrupção do sistema eleitoral no Brasil. E agora foi divulgado que ele se encontrou com esse argentino antes de acontecer a tal live mentirosa. E o último argumento que sobrou é do código-fonte. A boiada usa isso até hoje. Cadê o código-fonte da urna eletrônica? Não sabem.
abrir um aplicativo no celular, muda o idioma sem querer para o japonês, aí tem que o sobrinho arrumar e ainda querem avaliar código-fonte. Só que ele foi liberado lá em 2021 e ficou anos disponível para qualquer partido político. Inclusive os aliados PP e PL do ex-presidente mandaram representantes. Foi o Valdemar e o Ciro Nogueira na suposta sala secreta do TSE. Depois que passou o prazo e voltou ao sigilo, o Bolsonaro foi reclamar que não sabia o que tinha lá no código-fonte. E é isso, faz parte do jogo político. É desonesto? Pra caramba. Agora, tem gente jogando de um lado, jogando do outro. O problema é quem acredita. O sujeito fala desse código-fonte, você fica repetindo aí sem saber nada, sendo feito de tonto, porque sabem que você vai acreditar porque é tonto. O Eduardo, não satisfeito em dar vexame, agora está usando um carro blindado que ele aluga por R$ 8.000 ao mês, com dinheiro público. Claro, a gente também tem boas notícias. As agências internacionais de classificação de risco elevaram a nota da Petrobras também. E foi a primeira vez que aconteceu nos últimos 15 anos. Elevou a nota de outras 17 empresas. A primeira vez que o país teve isso foi em 2007, mandato do Lula. A segunda vez, 2008, também mandato do Lula. E de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, nível de incerteza econômica no Brasil é a menor desde 2017. O que aconteceu em 2017 e 2018?